Primeira parte. Os espíritos respondem. Afloramento. Qual a procedência, a origem da mediunidade? No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. A mediunidade, que vige latente no organismo humano, aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. O afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Espontânea, surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou cepticismo, no qual se encontre o indivíduo. Normalmente chama a atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se com gama variada conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. De que modo a faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordens. Noutros, aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retoma depois do desgaste carnal. Que outras características podem ser identificadas no afloramento mediúnico? A princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, para noutros, abrem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um outro tipo mais sutil de realidade. Como deve proceder o médium nesta fase de registros de presença de seres desencarnados? Silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora, de início, e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-se de ti. Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade? Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos, que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que esta se reveste. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. A mediunidade em si mesma não é boa nem é má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver, desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge, em grande número dos casos, sob ações obsessivas? Como se pode avaliar, o período inicial da educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. O médium é espírito endividado, em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, quanto a desdobrar, trazendo matrizes
que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impelem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Além disso, em considerando os seus débitos, vincula-se aos colaboradores que não o querem perder de vista, sitiando-lhes a casa mental, afligindo-o com o recurso de um campo precioso e vasto. Qual é a percepção mediúnica, tentando impedir-lhe o crescimento espiritual, mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz? Criam armadilhas, situações difíceis, predispõem mal àqueles que os sofrem. Cercam-no de incompreensão, porque vivem em diferente faixa vibratória, peculiar, diversa aos que não possuem disposições medianímicas. É um calvário abençoado, a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade. Outro sim, este é o meio de ampliar, desenvolver o treinamento do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico dos que o acompanham em espírito, tomando conhecimento das leis dos fluidos e armando-se da resistência para combater as más inclinações, que são os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. Qualidade na prática mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda.